Hey folks, fala pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Se vocês estiverem conseguindo me ouvir, por favor, posta aqui nos comentários que vocês estão conseguindo para a gente começar a aula, tudo bem? Eu estava tentando fazer lá pelo Facebook não, pelo YouTube, mas estava dando erro. Então se vocês estiverem me ouvindo, fala aí professor, estamos te ouvindo para a gente começar a nossa aula, beleza? Ah, então bacana, maravilha. Então, pessoal, o que vai ser a aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o processo de fluência, tá bom? Vou esperar só mais uns 2 segundinhos para o pessoal entrar aqui e para a gente iniciar a nossa aula, beleza? Hello, Renan. Renan tava lá impaciente, falando 7 minutos. Tudo bem, às vezes acontecem uns probleminhas mesmo, mas nós estamos aqui para fazer o aulão, beleza? E as pessoas que não puderem assistir depois, hoje, elas podem assistir depois, porque eu vou colocar lá no nosso grupo, ok? Então, estou passando aqui o link para o pessoal, para a gente começar o nosso aulão. Isso aí, let's do it, ok? Então, pessoal, a aula que eu vou dar para vocês hoje, quem está aqui pela primeira vez, eu quero que vocês postem aí a hashtag noob. Se é a primeira vez que você está assistindo o meu aulão, comenta aí a hashtag noob. Noob é de novato. Se você já assistiu outro aulão meu, você coloca a hashtag learner, ok? Learner, aprendiz, noob, novato. Todo mundo está aqui para aprender, mas se é a primeira vez que você está no aulão do professor César, você é um noob. Você é um novato, uma novata. Se já é a segunda, terceira ou quarta vez, ou se você já assistiu a algum dos meus aulões, você é um learner. Você já é um aprendiz, ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso aulão, beleza? Então, eu queria falar com vocês sobre o processo da fluência. A aula que vocês vão ter hoje vai mudar a maneira como vocês enxergam o aprendizado do inglês e o aprendizado de idiomas de maneira geral, pessoal. Vai ser uma aula muitíssimo bacana, onde nós vamos quebrar paradigmas, onde toda a sua visão sobre a aprendizagem de idiomas vai mudar da água para o vinho. E o melhor, vai mudar para melhor. Você que acha que inglês é difícil, que inglês é complicado, você que não aguenta mais estudar inglês e fazer o cursinho e não conseguir ver evolução, a partir de hoje, tenho certeza que a sua vida vai mudar, porque é isso que eu faço. Eu transformo vidas por meio do inglês. E pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada depois dessa aula. Pode acreditar no professor César. Então aqui o pessoal falando, ó, learner, tem mais learner do que noob. Então, bacana, pessoal. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, pessoal, processo da fluência. Porque o brasileiro não é fluente, ok? Então, um dado aí, ó, alarmante. Você sabia? 97% dos brasileiros não são fluentes em inglês. Será que milhões de brasileiros são burros? Ou os métodos tradicionais não geram resultado? Por que tanta gente não é fluente em inglês? 97% da população não é fluente em inglês e somente 3% é fluente em inglês. Somente 3% dos brasileiros são fluentes em inglês. Então, no nosso país aí, que tem mais de 200 milhões de pessoas, menos de 10 milhões são fluentes em inglês. É muito pouco para um país onde há mais de 15 mil escolas de idiomas, pessoal. No Brasil há mais escolas de idiomas do que no próprios Estados Unidos. Então tem alguma coisa de errado aí. 97% da população não é fluente, 3% é fluente. Então provavelmente você que está aqui me assistindo, provavelmente você não seja fluente em inglês. Há grande probabilidade de você não ser fluente em inglês.
E você deve pensar, caramba, por que será que eu nunca consigo atingir a fluência no inglês? Eu estudo, 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 eu faço cursinho, eu faço todos os exercícios, eu faço as provas, eu vou bem nas provas, mas na hora de falar inglês eu não consigo falar, eu fico travado, eu fico nervoso, eu fico nervosa, ou eu ouço a música e eu não entendo, eu assisto o seriado no Netflix e eu não consigo entender nada. Se eu vejo um nativo, uma nativa ou uma pessoa que fala inglês fluentemente, eu travo. Será que o problema está em você ou o problema está na metodologia que você é ensinado, E hoje eu estou aqui para mostrar para você que o problema não está em você. O problema está nas metodologias atuais e nós vamos ver o porquê, ok? Então vamos lá, 97% não é fluente, somente 3% é fluente. Por que isso? Então, é o que eu coloquei aqui, a pergunta. Será que o brasileiro é tão burro assim? Será que você é burro? Que eu sou burro? Que a gente é burro? Ou será que os métodos tradicionais estão ultrapassados? Então, para quebrar esse paradigma, o problema não está em você, o problema não está em mim, o problema não está naquele seu amigo, naquela sua amiga que estuda inglês, mas não consegue evoluir. E eu vou te mostrar por quê. Os métodos tradicionais estão ultrapassados. Por quê? Porque nos métodos tradicionais, e provavelmente você estude inglês assim, o que você tem lá? Muita gramática, muitos exercícios de tradução, provas e mais provas. Você tem estresse. Por que você tem estresse? Porque geralmente você está numa turma, ou na turma em que você é a pessoa avançada e os outros são muito devagares e ainda estão aprendendo inglês, ou você está numa turma onde o pessoal está no nível muito acima de você. O que acontece? Isso gera estresse, gera dor de cabeça. Daí você vai lá fazer o cursinho, você tem que ficar estudando gramática, gramática, gramática. Você não aprende a falar inglês, você não conversa inglês. Geralmente conversa 5 minutos e passa a aula toda fazendo exercício. Isso gera o quê? Gera desinteresse. Para não falar quando o ensino ele é robótico. Você é como se fosse um robozinho. Você chega lá, senta na cadeira, faz exercício de gramática, faz exercício de tradução, faz a prova, tira a nota, daí quando você vai bem na prova, você acha que você está aprendendo inglês de verdade. Quando você tira uma nota ruim na prova, o seu inglês, daí você fala, putz, não tem jeito, meu inglês não está evoluindo, o inglês é difícil, inglês é complicado, não dá, o pessoal está no nível muito na minha frente, e você só se sente triste, chateado, chateada, angustiado e angustiada, porque você estuda, 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 mas o seu inglês não evolui. Então, pessoal, os métodos tradicionais, eles estão ultrapassados. Ah, César, isso daí é coisa da sua cabeça? Não é coisa da minha cabeça, não. Vou mostrar para vocês por quê. Então, olha aqui, ó. Em 2019, os métodos tradicionais, eles se baseiam no ensino do latim na Idade Média. O latim, pessoal, era a língua dos livros. Quando Johannes Gutenberg inventou a prensa em 1450, após ele ter inventado a prensa, todos os livros que eram impressos, eles eram impressos em latim, ok? Então, Johannes Gutenberg inventou a prensa em 1450, todos os livros eles eram impressos em latim. E em 1450, o latim ele era a língua da missa, ele não era a língua do povo, pessoal. Se você não soubesse latim, você não conseguiria entrar na faculdade. E a faculdade só tinha 3 cursos: curso de Direito, de Filosofia e de Teologia. E nessa época, na Idade Média, o curso mais importante e o mais difícil era o curso de Teologia. Então o latim era a língua dos livros e a língua onde a missa era feita. Não era a língua do povo, não era uma língua feita para você se comunicar. Era uma língua feita para você ler. E você aí que estuda inglês, eu tenho certeza que você tem o quê? Que você tem facilidade para ler, você até consegue ler inglês, você consegue até ler inglês e entender pelo contexto, mas você o quê? Não consegue falar inglês, você não consegue ouvir inglês e entender, você ouve a música em inglês e canta em árabe, ou você só sabe o refrão, você assiste o seriado e não consegue entender, às vezes você coloca o seriado em inglês e coloca a legenda em inglês para ver se você vai entender, você não entende absolutamente nada. Daí você fala, não dá. Sou muito ruim, inglês é muito difícil, vou desistir. Então é isso que acontece. Então, nos métodos tradicionais, pessoal, eles são baseados no ensino do latim na Idade Média.
César, como assim? O que você está falando? Isso daí é coisa da sua cabeça? Não é coisa da minha cabeça. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então vamos lá, é o que eu coloquei aqui, que o latim ele era uma língua de leitura, não de comunicação. Olha aqui como se aprendia latim na Idade Média e vê se isso tem alguma relação com a maneira como o inglês é estudado hoje em dia, com a maneira como você aprende inglês no cursinho e a maneira como a gente, na teoria, aprendeu inglês na escola. Porque na escola a gente passa lá 12 anos na escola, não aprende praticamente nada e só aprende o verbo to be e ainda aprende ele mal aprendido. Na Idade Média, como você aprendia latim, você fazia declinação de verbos. O que você mais faz no cursinho de inglês, provavelmente, declinação de verbos, conjugação de verbos, memorização de palavras soltas. Sempre tem ali uma lista de vocabulário novo para você memorizar palavras soltas, palavras que não estão dentro de um contexto. Exercícios de gramática. Muitos exercícios de gramática. Provavelmente a maioria de vocês que estão me assistindo aqui agora, vocês passam a maior parte do tempo no cursinho de vocês, se vocês estudam inglês, estudando gramática. E ainda traz uma porrada de exercícios para fazer para casa. Exercícios de gramática. Gramática, gramática, gramática. E provas, provas e mais provas. Provas, pessoal, é a maior ilusão do mundo. Como assim, César? A gente passa 12 anos na escola fazendo o quê? Fazendo provas. A gente sai da escola, a gente não sabe absolutamente nada. Se você precisa passar no cursinho, passar na federal, numa faculdade de medicina, você tem que fazer o cursinho. Se você quer passar numa faculdade federal importante, você tem que fazer o cursinho. Mas espera aí, caramba, a gente passou 12 anos dentro da escola fazendo o quê? Na teoria, estudando, fazendo provas e mais provas e mais provas. A gente não aprendeu? Não serviu para nada? Não serviu praticamente para nada. Sabe por quê? Porque prova é decoreba. Prova não é conhecimento. Prova você decora e você se prepara, faz a prova, tira a nota. Depois que você tira a nota, ufa, beleza, maravilha. O que importa é que eu vou passar de ano. O que importa é que quando eu terminar a faculdade eu vou conseguir o meu diploma. É isso que importa. O que importa é que a minha nota esteja boa. Não importa se eu aprendi ou não. Não interessa. Prova, pessoal, não passa de decoreba. E é isso que você mais faz no cursinho. Prova, prova, prova. Exercício de gramática, gramática, gramática. Então, pessoal, esse é o ensino do latim na Idade Média. Era assim que o latim era ensinado na Idade Média. E se você for pegar os métodos tradicionais, eles são praticamente idênticos. No cursinho você faz declinação de verbos, uma lista infinita de verbos, você tem que memorizar palavras soltas que não estão inseridas dentro de um contexto, exercícios de gramática, provas e mais provas e mais provas. E isso não gera resultado, isso não é coisa da minha cabeça, isso é estatística, isso está comprovado. 97% dos brasileiros não falam inglês, somente 3% falam. Por quê? Porque os métodos tradicionais eles estão ultrapassados. É o que eu mostrei aqui para vocês, olha a diferença aqui, ó. Lá em 1450, 2019. Praticamente nada mudou. Então, para a gente continuar, e aqui um outro dado aqui, ó, no ranking da Education First. O que é a Education First? Ela é uma instituição que ela mede o nível de fluência de países ao redor do mundo inteiro. E de 88 países, qual é a posição do Brasil? 53º. É isso mesmo. Então, o nível de fluência do brasileiro é ruim, pessoal. Além do brasileiro não ser fluente em inglês, o nível de fluência é ruim. Por quê? Porque os métodos tradicionais estão ultrapassados. Então aqui, ó, algo que você precisa ter na sua mente, que aprender inglês abre um mundo de oportunidades. Não aprender inglês cria 1 milhão de obstáculos. Como assim, César? Vou dar alguns exemplos para vocês. Se você está na sua faculdade, você precisa fazer um estágio, se você não tem inglês, provavelmente vai ser difícil você conseguir ser contratado no estágio. Tá lá uma pessoa que tem inglês para ser contratada para vaga de estágio. Tá você que não sabe inglês, quem vai ganhar a vaga? A pessoa. Se você é um engenheiro, uma engenheira, você acabou de se formar, você não tem inglês, provavelmente vai ser difícil de você conseguir uma vaga de emprego. Ah, você é uma secretária, alguém que trabalha no RH. Geralmente uma pessoa que trabalha na RH ganha de 1.500 a 2.000 reais. Se essa pessoa ela aprende inglês, num período de 2 anos, ela se torna número 1 do mercado. Todo mundo vai querer contratar essa pessoa porque essa pessoa tem inglês. Ah, você precisa viajar, você precisa de inglês. Ah, você faz uma faculdade de nutrição, uma faculdade de psicologia. Os melhores artigos e os melhores livros estão em inglês.
O inglês, pessoal, ele move o mundo. Aprender inglês, ele abre um mundo de oportunidades para você. Agora, quando você não aprende inglês, você acaba criando 1 milhão de obstáculos. Obstáculos esses que vão atrapalhar você no seu futuro. Ah, você gosta de teologia. O melhor material de teologia do mundo está em inglês. Ah, você gosta de filosofia. Inglês. Ah, você gosta de direito. Tem muita coisa boa em inglês. Ah, nutrição. Inglês. Ah, fisiculturismo. Inglês. Tudo, pessoal. Inglês move o mundo. Se você aprende inglês, abre-se um mundo de oportunidades. Se você não aprende, cria-se 1 milhão de obstáculos. Você acaba criando cobra para te picar. Então, tem que aprender inglês. É importante. Então, qual que é o processo da fluência, pessoal? Isso é muito importante. E nós vamos falar sobre cada um deles. É ouvir, é o primeiro. Entender, repetir, errar e falar. Vou falar mais uma vez. Ouvir, entender, repetir, errar e falar, beleza? Então, eu quero que se tem alguém que seja fluente em inglês aqui, posta aqui nos comentários, professor, sou fluente. Quem não é fluente, comenta aqui para mim, por favor. César, não sou fluente ainda. Comenta também aí quais são as dificuldades que você tem para a gente ir conversando enquanto eu estou aqui ensinando vocês, beleza? Então vamos lá, esse é o processo da fluência. Então aqui, ó, primeira coisa, pessoal, ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Quando você era pequenininho, quando você era pequenininha, como que a sua mãe e o seu pai te ensinaram lá? Tinha um cachorro, você era um bebezinho, uma bebezinha. Você via o cachorro, você sabia o que era o cachorro. Seu pai e sua mãe começou a ensinar você como? Au, au, totó, chachorro, xoxorro. Ah, olha ali o doguinho. Olha o dog. Durante uma boa parte da sua vida, durante uma boa parte da minha vida, todos nós, durante boa parte da nossa vida, a gente só ouvia, ouvia e ouvia. A gente não falava. E quando a gente era pequenininho, era bebezinho, bebezinha, até a gente aprender a falar o cachorro, a gente falou muito au au, totó, chachorro, xoxorro. E assim até a gente aprender a falar cachorro, certo? Então foi um processo de muita audição. A gente ouviu muito até a gente aprender a falar, certo? Então, o primeiro processo da fluência é você ouvir, certo? Mas não é simplesmente você ouvir. Tem algo certo para você ouvir. E o que é esse algo? É isso daqui, é Comprehensible Input. A gente já vai falar a respeito dele. Então, ó, se você ouvir sem entender, é o mesmo que tentar subir ao céu numa escada de areia. Como assim, César? Por que você tá falando isso? Porque vamos supor que você faça uma aula de inglês. Você está fazendo aula de inglês. Geralmente tem cursinho que é assim, ou tem aula que é assim. O professor só fala em inglês. E se o aluno ele não está entendendo, esse aluno está perdendo tempo da vida dele. Por quê, pessoal? Ouvir sem entender é o mesmo que tentar subir ao céu numa escada de areia. Não vai dar certo, você vai gastar muito esforço e nada vai acontecer. Então, se o professor fala e você não consegue entender, você está perdendo tempo da sua vida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Então, aqui tem a maioria do pessoal aqui não é fluente. Se eu começar só a falar inglês, eu vou falar um pouquinho inglês aqui. Se você entender o que eu falei, você vai comentar aqui, César, entendi. Se você não entender, falar, César, não entendi. Okay, so I'm César, I'm an English teacher. I speak 6 languages. I speak Portuguese, English, Spanish, French, Italian, and a little bit of German. Okay? English is not so difficult. You can understand English with time. If you can understand me, please type a comment here below. Ok? Beleza? Se alguém me entendeu, comenta aqui. Se não entendeu, comenta também. Não entendi, César. Não entendi nada. A questão é que eu quero mostrar para vocês o que? Se você faz aula de inglês, o professor só fala em inglês, você ouve e você não entende nada, você está perdendo tempo da sua vida. Porque o processo da fluência é ouvir, certo? E entender. Se você ouve e você não entende, você está perdendo tempo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, a K Silva. Eu acho que é a Caroline o nome dela, se eu não estou enganado. Certo? Eu acho que é a Caroline mesmo. Então, pessoal, vamos dizer que a Caroline ela tem uma amiga que mora na Rússia.
na Rússia, certo? Se essa amiga da Caroline, vamos supor que seja a Sharapova. A Sharapova se tornou amiga da Caroline e foi passar um mês na casa dela. A Caroline vai aprender a falar russo? Ela não vai aprender a falar russo. Sabe por quê? Porque a informação não vai ser compreensível. Ela não vai conseguir compreender e entender russo. Agora, se a Sharapova soubesse um pouco de português, ela poderia ensinar a Caroline, porque a informação para ela seria compreensível, pessoal. E é isso que a gente vai ver agora. Então, entender, entender, entender. E aqui mora o segredo. Para você entender um idioma, você precisa de comprehensible input. O que é comprehensible input? É informação compreensível. Quando o seu cérebro ele é exposto à informação compreensível, pessoal, você entende inglês. E quem entende ganha vocabulário e aprende. Quem não entende não ganha vocabulário e não aprende, ok? E eu vou dar para vocês um exemplo que está lá na penúltima página. Um exemplo de comprehensible input para vocês. Aqui tem o texto, ó, e o nome do método é método natural, porque qual a ideia é você aprender um segundo idioma, no nosso caso, no caso de vocês, inglês, da mesma maneira que vocês aprenderam o português. E aqui agora eu vou ler esse texto para vocês e vocês vão ver que vocês vão conseguir entender absolutamente tudo. E isso é comprehensible input. É o que? Informação compreensível. Então aqui eu vou ler para vocês. Ó. Cesar is my name. I live in Taubaté. Azeitona is my dog. Cesar is my name. I live in Taubaté. Azeitona is my dog. Ok? Sandra is my mother. Sandra is my mother. Júlio César is my father. Júlio César is my father. Gisela is my sister. Gisela is my sister. Jéssica is my sister too. Too no final das frases também. Jéssica is my sister too. Gisela and Jessica are my sisters. Gisela and Jessica are my sisters. Sandra and Júlio César are my parents. Parents, ok? I'm an English teacher. I'm an English teacher. Azeitona is black, not white, ok? Azeitona is crazy, very crazy. The sky is blue. The rat is fast. Rat, pessoal, rato, ratazana ou rato de laboratório. The cat is smart. The elephant is big. The bird flies. The bird, pássaro. Lembra dos Angry Birds, os pássaros raivosos, bravos, com raiva, ok? The sun is red. The moon is yellow. O sol é vermelho, a lua é amarela. The star is blue. I'm Cesar, not Silvio Santos. Silvio Santos is rich, ok? Silvio Santos is rich. Cesar is poor. Silvio Santos is rich, but Cesar is poor. But, pessoal, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui provavelmente conseguiu entender tudo o que eu li. Se você conseguiu entender todo o texto que eu li aqui, coloca aí, professor, entendi, ou I get it, I understand. Coloca aí, porque eu tenho certeza que vocês conseguiram entender. E agora eu vou ler mais uma vez o texto, rápido, e vocês vão ver que vocês vão conseguir entender. E você fala assim, nossa, caramba, como assim? Eu nem sei inglês, eu nem sou fluente em inglês, eu tenho dificuldade para falar inglês, o professor tá lendo o texto e eu estou entendendo praticamente tudo. Porque esse é o segredo, pessoal. Comprehensible input. Informação compreensível. Então, eu vou ler mais uma vez, naturalmente, só que mais rápido. Ó. Cesar is my name. I live in Taubaté. Azeitona is my dog. Sandra is my mother. Júlio César is my father. Gisela is my sister. Jessica is my sister too. Gisela and Jessica are my sisters. Sandra and Júlio César are my parents. I'm an English teacher. Azeitona is black, not white. Azeitona is crazy, very crazy. The sky is blue. The rat is fast. The cat is smart. The elephant is big. The bird flies. The bird flies, okay? The sun is red. The moon is yellow. The star is blue. I'm Cesar, not Silvio Santos. Silvio Santos is rich. Cesar is poor. Silvio Santos is rich, but Cesar is poor. Tenho certeza que vocês conseguiram entender absolutamente tudo. Esse é o segredo para você aprender a falar
um outro idioma, pessoal. Comprehensible input, informação compreensível. Então, quando você ouve inglês, mas você entende inglês, porque você teve comprehensible input, informação compreensível, você ouve, consegue entender, você ganha vocabulário. E ganhando vocabulário, você aprende inglês, porque ele vai se tornar natural para você. Então, o processo da fluência, você ouve e você entende. Se você ouve e você não entende, você está perdendo tempo. É por isso que o pessoal não consegue aprender inglês. Porque quando vai fazer o curso, não se tem comprehensible input, porque o professor só fica falando inglês e o aluno não entendeu nada na primeira aula. Por que vai entender na 10ª aula? Não vai entender. Agora, se o professor fala e tem comprehensible input, que é a informação compreensível, o aluno entende, entendendo ele ganha vocabulário, ganhando vocabulário ele aprende, beleza? Então, processo da fluência, ouvir e entender. Quando você consegue ouvir e entender, você consegue fazer a terceira parte do processo da fluência, que é o quê? Que é repetir e imitar. Mas antes eu quero falar para vocês sobre o Comprehensible Input. Comprehensible Input não é coisa da minha cabeça, pessoal. É a teoria de Krashen, ok? Ele é um PhD em gramática. Ele estudou 40 anos da vida dele gramática. E qual é a conclusão óbvia que ele chegou? Que você não aprende um idioma estudando gramática. Como assim, César? Por quê? Pensa comigo, qual é a função primordial do idioma? Comunicação. O idioma surgiu porque o ser humano precisava, desde os princípios do tempo, sobreviver, ok? Então, primeiro surgiu o idioma, serve para você se comunicar. Depois veio lá um cara maluco, super inteligente, e fez a gramática do idioma. Porque o que é a gramática, pessoal? A gramática é o esqueleto do idioma. Um esqueleto sozinho tem vida? Ele não tem vida. Então, por que você vai ficar estudando gramática, se você quer aprender inglês, se você quer aprender espanhol, francês, italiano, se você está estudando um esqueleto? Só o esqueleto, sem esqueleto, só o esqueleto por si só não tem vida. Então, você tem que estudar a vida. Então, o inglês ele é muito mais do que gramática. O idioma é muito mais do que gramática. E o que o Stephen Krashen descobriu? Óbvio, né? Que você não aprende um idioma estudando gramática. Você aprende o idioma por meio de comprehensible input. E agora eu vou ler para vocês aqui a frase que ele falou, uma citação dele. Comprehensible input is the crucial and necessary ingredient, okay? For the acquisition of language. Comprehensible input is the crucial and necessary ingredient for the acquisition of language. Meu Deus, César, o que significa isso? Informação compreensível é o que? Ingrediente crucial e necessário para a aquisição de linguagem. Stephen Krashen, ok? Vocês viram que quando eu li o texto com vocês, vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender? A informação foi compreensível. Quando a informação é compreensível, você ganha vocabulário. Ocorre a aquisição de linguagem. Quando você ouve e não entende, não ocorre a aquisição de linguagem, você não ganha vocabulário, você não entende nada. O professor, sua professora fica falando, você não entende nada. Você ouve a música, não entende nada. O nativo fala, você não entende nada. Então, processo da fluência, ouvir e entender. Se você ouve e entende, você consegue fazer o quê? Você consegue imitar. E é o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Com informação compreensível, inglês se torna natural. Tudo que é natural não gera desconforto nem ansiedade. Tenho certeza que vocês vocês sempre sofrem do quê? De ansiedade e desconforto. Porque vocês estão na aula de inglês, vocês se sentem desconfortáveis. Porque vocês não conseguem entender o que o professor está falando. Ou você sente muita dificuldade. Você não se sente tranquilo. Quando a gente não está num estado calmo, tranquilo, a gente está ansioso, a gente está ansiosa, o que o nosso cérebro faz? Ele trava todo o nosso corpo. E para a gente falar, a gente precisa estar relaxado. Sabe por quê? Porque a gente movimenta mais de 50 músculos na nossa face. Então, com informação compreensível, tudo se torna natural para você. Aquilo que é natural, você se sente bem, não se sente desconfortável, não se sente com ansiedade, não fica ansioso nem ansiosa. Então, a terceira parte do processo da fluência é repetição e imitação. E o que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, uma frase em latim: repetitio mater studiorum est. Repetitio mater studiorum est. A repetição é a mãe de todo aprendizado. Quando você ouve e entende, consegue repetir o que está aprendendo. Por meio da repetição ocorre a revisão espaçada e eu já vou explicar aqui para vocês o que é isso.
Porém, quando você ouve e não entende, acontece o que essa mocinha aqui está fazendo. Ó. Você fica o quê? Travado e travada. Você não consegue falar como se você tivesse com um silver tape na sua boca. Porque você não consegue falar. Você fica tão nervoso, tão nervosa, tão ansioso, tão ansiosa, que não sai nada. Tem gente que não consegue falar nada de inglês. Porque fica extremamente nervoso e nervosa. Com um nível de estresse muito alto. Porque está ouvindo e não está entendendo. Ou está ouvindo e está muito difícil, fica nervoso, nervosa, trava. Ok? Então, quando você ouve e entende, consegue repetir o que está aprendendo. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer e vocês vão fazer junto comigo, ok? Vocês só vão repetir aqui comigo. Ó, vamos lá. Coloca a mão na cabeça. Não é a música do Rebolation, tá? Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolation. Não vai começar o Rebolation aqui. Então, ó, bota a mão na cabeça e repete comigo, ó. Head, head, ok? É só se você lembrar lá do Red Hot Chili Peppers. Mas o pessoal acaba pronunciando errado, porque a pronúncia de vermelho em inglês é red e não head, ok? Então, head, head, cabeça, beleza? Ombro, vocês sabem como é, mas vocês não sabem disso. Tem o nome de shampoo, Head and Shoulders. Head and Shoulders, cabeça e ombros, porque a caspa dá na cabeça e cai no ombro. Então aqui, ó, repete comigo. Head, shoulders. Head, shoulders. Mão, pessoal, ó. Hand, 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 hand. Barriga, como que você vai lembrar de barriga? Você tem uma amiga chamada Isabelle, ou às vezes você namora uma moça chamada Isabelle. Corta ela no meio. Cortou ela no meio, Isa para um lado, Belly de outro. Barriga em inglês, belly, ok? Então vamos lá. Head, shoulders, belly. Head, shoulders, belly. Hand, one hand, two hands, ok? Então, pessoal, tá vendo que eu estou falando e vocês estão conseguindo ouvir e entender? Ah, César, mas o meu inglês ele já é mais avançado. Eu já sei disso tudo, mas por que mesmo eu sabendo disso tudo eu ainda não consigo chegar à fluência em inglês? Porque eu ainda tenho muita dificuldade. Porque a sua base no inglês, o seu alicerce, ele não está bom. Quando o alicerce da casa está bom, se você construir a casa, ela fica de pé. Quando o alicerce está ruim, se vier a tempestade, vai levar a casa embora. Porque, além dos métodos tradicionais serem ruins e ultrapassados, o pessoal não aprende inglês. Porque a base do inglês está muito ruim. Vou dar alguns exemplos para vocês. Provavelmente você pronuncia ou você já ouviu as pessoas pronunciarem. Todo mundo fala I love you. E a pronúncia não é I love you. A pronúncia é I love you. A pronúncia de love em inglês está errada, é love. Todo mundo acha que o Mickey ele é um rato, só que o Mickey ele é um camundongo. E a pronúncia não é Mickey, a pronúncia é Mickey. Então, Mickey Mouse, Mickey camundongo. Rato em inglês é o que eu li para vocês no texto. Rat. Todo mundo pronuncia money, mas a pronúncia não é money, a pronúncia é money. Pô, César, mas a vida inteira eu ouvi o pessoal pronunciando money, pronunciando money, pronunciando, achando que o Mickey, ele é um rato. Todo mundo pronunciando love. Isso daí é aportuguesar o inglês. E de tanto você ouvir o inglês errado, você acha que o errado é certo. E quando alguém, como eu, professor, tô aqui te ensinando o certo, dá um choque de realidade. Você fala, putz, caramba, como assim? Inglês. A vida inteira eu ouvi love, a pronúncia é love. A vida inteira eu ouvi money, a pronúncia é money. A pronúncia não é Mickey, é Mickey. Nossa, que estranho. Por quê? Porque o brasileiro acaba portuguesando o inglês. Então, pessoal, isso é muito importante. Trabalhar a sua base no inglês. Se a sua base no inglês estiver boa, um dia a fluência vai vir como consequência. Se a sua base está ruim, você não vai conseguir evoluir, vai ficar travado. E aqui que eu quero mostrar para vocês. Então aqui, ó, porque por meio da repetição ocorre a revisão espaçada. Então aqui, ó, é a curva do esquecimento de Ebbinghaus. O que ele descobriu, pessoal? Algo óbvio, que o ser humano esquece das coisas. Nossa, que descoberta que ele fez, mudou a minha vida. Eu esqueço de tudo. Eu sou uma pessoa muito esquecida, desligada. Esqueço chave, esqueço carteira, esqueço carregador, esqueço óculos, esqueço tudo. Só não esqueço a cabeça de fato, porque é grudado. Mas o que ele descobriu? Que a gente esquece as coisas. Então aqui no gráfico, aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, num período de 30 dias, ó,
Então aqui tem, ó, nos primeiros 20 minutos e em 24 horas. Então vocês estão fazendo aula, certo? Vocês estão aprendendo algumas palavras aqui que eu ensinei vocês. Então aqui, ó, na primeira hora você lembra de 90% do conteúdo. E não passa nem 2 horas, você já só lembra de 45%. Depois de 24 horas, você só lembra de 20%. Depois de 7 dias, você só lembra de 10%. Depois de 30 dias, você só lembra de 5%. Então, essa é a curva do esquecimento. Você ouve uma informação e você o quê? Você esquece ela. Às vezes a pessoa fala o nome dela para você. Ah, falando, qual é o seu nome? José. Passa 2 minutos. Nossa, qual que é o seu nome mesmo? Daí ele já repete, porque a gente já esqueceu. Então, o ser humano esquece, nós esquecemos. Isso é ruim? Isso não é ruim. O nosso cérebro ele é perfeito. O nosso cérebro ele foi feito para esquecer as coisas e ele só separa aquilo que é importante. Ah, César, mas eu quero aprender inglês e eu não memorizo as palavras, porque para o seu cérebro isso não é importante. Mas tem uma maneira da gente fazer o seu cérebro ver que o inglês é importante, por meio da revisão espaçada, da repetição espaçada, pessoal. E o que é repetição espaçada? Consiste do quê? De você revisar o conteúdo que você aprende. Ah, César, então por isso que eu nunca aprendi nada na escola? É claro, porque na escola a informação nunca foi revisada. Na escola lá a gente fazia aula de trigonometria na segunda-feira, de geometria na terça, Revolução Francesa na quarta, Descobrimento do Brasil na quinta, e na sexta-feira falava lá sobre navegações, as grandes navegações. A gente estudou na teoria sobre tudo. A gente recebeu informação sobre tudo, mas não se aprofundou em nada. Então, informação você tem hoje, amanhã ela vai embora. Conhecimento dura para sempre. Então, não adianta na escola. Por que na escola a gente não aprende nada? Porque só tem informação. A informação só é vomitada pra gente, pessoal. Essa informação nunca foi trabalhada a fundo. Então, para você refletir, quem quer ter tudo na vida acaba não sendo nada, nem ninguém. Quem quer saber tudo não vai saber nada. Então é muito melhor você ser bom em alguma coisa do que você ser medíocre em muitas coisas. Se tratando de idiomas é a mesma coisa. É muito melhor você estudar um assunto a fundo, dominar esse assunto, para só depois você aprender outro assunto. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer aprender passado, presente e futuro em inglês. Adianta você ficar estudando os três juntos? Não. É muito melhor. Ou não, vou pegar o presente, vou estudar o presente até eu dominar o presente. Depois que eu dominar o presente, eu vou passar para o futuro. Depois que eu dominar o futuro, vou passar para o passado. Mas o que a gente quer fazer? A gente vive num mundo imediatista, a gente quer as coisas para ontem. Ah, não, vou estudar tudo. Daí você estuda sobre tudo, mas não aprende sobre nada, pessoal. Então é muito melhor dominar um assunto e depois você aprender outro assunto. E o que o Ebbinghaus descobriu? Que se você revisa aquilo que você está aprendendo, você aprende e nunca mais esquece. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vocês sabem que bom dia é good morning, que cachorro quente é hot dog, certo? Que dia é day, que noite é night, certo? Que date talvez é encontro, namoro. Por quê? O exemplo do hot dog. Vocês já ouviram a palavra hot dog tantas vezes na vida de vocês que a palavra hot dog saiu da memória de curto prazo e foi para a memória de longo prazo. Como assim, César? A gente tem a memória de curto prazo, MCP, e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é um pendrive com vírus. Pendrive com vírus segura alguma coisa? Não segura absolutamente nada, certo? Agora, a memória de longo prazo é um HD. HD segura as coisas? Segura as coisas. Então, quanto mais você ouve uma palavra ou uma frase, ela sai da memória de curto prazo e vai para a memória de longo prazo. Segundo os estudos de neurociência, depois de você ouvir a palavra 12 vezes, seu cérebro começa a entender que ela é importante e ele não descarta ela. Então é por isso que você sabe que hot dog é cachorro quente, porque a vida inteira, aonde você passa, tem um carrinho de hot dog, hot dog, hot dog, hot dog. Então existe uma maneira de você aprender as coisas e nunca mais esquecer, que é revisando o conteúdo que você aprende, ok? E existem alguns aplicativos para a gente fazer isso. Eu estou colocando aqui nos comentários para vocês verem. Tem o Anki, tem o Memrise e tem o Tiny Cards, ok? Depois, se você tiver mais interesse em saber, você me manda uma mensagem aqui pelo Facebook ou me manda uma mensagem lá pelo WhatsApp. Ah, César, você falou para mim baixar o aplicativo. Como que eu posso usar o aplicativo para mim estudar inglês, beleza? Que eu vou te mandar para você começar a utilizar esses aplicativos para revisar o conteúdo, aprender e nunca mais esquecer. Então, para a gente continuar,
para vocês refletirem. Quem disse que aprendeu, mas esqueceu, nunca aprendeu. Informação é passageira, conhecimento é duradouro. Então, é o que eu mais ouço o pessoal falar. Ai, César, eu aprendi e eu esqueci. Não, de fato você nunca aprendeu. Quem aprende não esquece. Vou dar um exemplo. Vocês sabem andar de bicicleta. Você esquece como você anda de bicicleta? Não esquece. Sabe dirigir carro? Esquece como dirige carro? Não esquece. Porque aquilo que você aprendeu de fato, você nunca mais esquece. Você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta. Se você pegar a bicicleta, vai estar ali um pouco enferrujadinho, porque faz 10 anos que não pedala, mas vai conseguir pedalar a bicicleta naturalmente, porque você aprendeu de verdade. Então, conhecimento ele é duradouro, ok? Então, se você aprendeu inglês de fato, você aprendeu. Ah, se você diz que aprendeu e você esqueceu, você nunca aprendeu inglês, ok? Então, pessoal, quarto processo. Então, para te lembrar, processo da fluência: ouvir inglês, entender inglês, repetir e imitar, errar, ok? Errar, errar, errar. Então, uma frase que eu coloquei aqui para vocês refletirem. Nós fomos criados numa sociedade que pune o erro, recompensa o acerto em todos os âmbitos da vida, principalmente o educacional. Então, a gente acaba vendo o erro como algo maléfico, ruim. Porém, na aprendizagem, o erro é natural, super comum, pois você está indo além das suas capacidades. Então, pessoal, eu e você fomos criados para achar que na vida tudo é certo e errado. E a sociedade, ela pune. Então, na escola, se você acerta, você é recompensado. Se você erra, você é punido, porque você tira nota ruim. No seu trabalho, você faz 1000 coisas boas. Você está ali não está fazendo mais do que a sua obrigação. Mas geralmente você nunca é elogiado. Mas se você errou uma vez, o seu chefe já vem em cima de você. A empresa já vem em cima de você. Vem em cima de você para punir o erro. Na vida, na família, se você faz várias coisas boas, maravilha. Se você errou uma vez, você pisou na bola, já era. E por que isso é ruim? Porque a gente acaba transferindo isso para o aprendizado do inglês, para o aprendizado de idiomas, ou para algo que a gente está aprendendo na vida. A gente acha que errar é ruim demais, que o erro ele não é algo bom. Mas, se tratando de idiomas, pessoal, o erro ele é natural. Errar é bom. E foi a frase que eu coloquei aqui para vocês, ó. Na vida você ganha ou aprende, não tem essa de ganhar e perder. Então, quando errar ao aprender inglês, está plantando uma semente para acertar amanhã. Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos. O erro de hoje é a semente que vai trazer o acerto de amanhã. Errar é bom, errar é natural. Se você erra, significa que você saiu da zona de conforto e você está aprendendo inglês porque você está indo acima das suas capacidades. Então, processo da fluência: ouvir inglês, entender inglês por meio de comprehensible input, informação compreensível, repetir e imitar. Então, quando eu falo assim, ó, Caesar is a man, então repete aí comigo, ó, Caesar is a man. Caesar is a man, ok? Azeitona is a dog. Só repete comigo, sem pensar. Caesar is a man, azeitona is a dog. Caesar is a man, azeitona is a dog. Então, César é um homem, azeitona é um cachorro. Quando você ouve, entende, você consegue repetir e imitar. Ouviu, não entendeu, não vai conseguir repetir nem imitar. Então, pessoal, veja os erros como algo bom, algo natural no aprendizado de idiomas, ok? E o quinto e último processo é falar, 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 falar. A fala ela surge naturalmente depois de você ouvir, entender, repetir e imitar, errar, você vai aprender a falar. Com o Comprehensible Input, que é a informação compreensível, a informação ela entra na sua mente e por meio da repetição e da revisão, ela é solidificada na sua memória de longo prazo e naturalmente a fala vai surgir em meio aos erros. Então, pessoal, esse é o processo da fluência. Ouvir, entender por meio de comprehensible input, informação compreensível, para a informação entrar na sua mente, você repetir aquilo que você ouve, imitar, seja o professor, seja o cantor da sua música favorita, seja a cantora, seja o personagem lá, seja o Thor, ou seja o seu personagem favorito do seriado e da série, você repete, você erra, você imita e naturalmente você vai aprender a falar. Vou dar um exemplo para vocês lá. Eu gosto do Batman. Daí ele fala, I'm Batman. Eu sou Batman, ok? Ou você pega lá o Joker, o Coringa, a frase mais famosa dele. Por que você tá tão sério? Why so serious? Why so serious? Tá vendo o que eu tô fazendo? Eu estou
imitando. Mas por que eu estou imitando o Batman e o Coringa? Porque eu ouvi a informação e eu entendi. Beleza? Então a fala ela é a consequência natural desse processo, pessoal. E esse é o processo da fluência. Não tem segredo. Por que o brasileiro ele não é fluente? Então, porque ele não tem comprehensible input, informação compreensível. Quando você é exposto à informação compreensível, inglês se torna tão natural para você que você vai aprender a falar naturalmente com um tempo. Por isso que os meus alunos de 6 meses a 1 ano, eles aprendem mais inglês do que eles aprenderiam em 5, 6, 7, 8, 9, até 10 anos no cursinho. Então é isso, pessoal. Esse é o processo da fluência. Não tem segredo, ok? E eu vou ler mais uma vez para vocês o texto que eu coloquei aqui, método natural, que é a ideia de você aprender o idioma igual você aprendeu português. Vou ler de novo, vocês vão ver que vão entender tudinho, e quando você entende, você fica de boa, você fica tranquilo, tranquila, não fica ansiosa, não fica ansioso. Cesar is my name, I live in Taubaté. Azeitona is my dog, Sandra is my mother. Júlio César is my father, Gisela is my sister. Jessica is my sister too. Gisela and Jessica are my sisters. Sandra e Júlio César are my parents. I'm an English teacher, sou professor de inglês. Azeitona is black, not white. Azeitona is crazy, very crazy. The sky is blue. The rat is fast. Lembrando vocês que rat é o rato, rato de laboratório é a ratazana. Mouse, que é o Mickey, é camundongo. Então o Mickey é camundongo. Desculpa se eu acabei com a sua infância. Vida que segue. The cat is smart. O gato é inteligente. Só lembrar da academia. Smart fit. The elephant is big. The bird flies. O pássaro voa. The sun is red. O sol é vermelho. The moon is yellow. The star is blue. I'm Cesar, not Silvio Santos. Silvio Santos is rich. Cesar is poor. Silvio Santos é rico, Cesar é pobre. Silvio Santos is rich, but Cesar is poor. Ok? Tenho certeza que vocês conseguiram entender absolutamente tudo. Então aqui, pessoal, tem aqui ó, alguns que são noobs, que é a primeira vez que estão aqui, e outros que são learners, certo? Então, diz aí, vocês gostaram? É a primeira vez que vocês ouvem essa informação que eu passei para vocês acerca do Comprehensible Input? Já viram isso em algum lugar? Provavelmente não, certo? Então vamos conversar aí alguns minutinhos. A Jussara aqui falando it's true. A Nicole, I get it. Nicole Mineira. Josiele, I understand. A K Silva falou que entendeu, né? A Caroline, se eu não me engano, né? Se você conseguiu entender o que eu falei, muito bacana, né? O Paulo falando que a maior dificuldade dele é a falta de vocabulário ao ouvir. A falta de vocabulário vem pelo fato do quê? De você não receber comprehensible input, informação compreensível, e você não revisar o que você está aprendendo ou estudando. É a Caroline falando que é um certificado avançado, mas a fluência mesmo só nos sonhos. Minha maior dificuldade é a fala. Para que você possa ser fluente, você precisa ser exposta a comprehensible input, porque assim você vai ficar calma, não fica ansiosa, e assim você vai conseguir falar com o tempo. Por isso que quando eu dou aula para os meus alunos, eu faço muita dinâmica com eles. Porque eu faço dinâmica, eu faço teatro, para quebrar o gelo, para fazer meus alunos perderem a vergonha de falar inglês. Porque a fala, pessoal, é algo bom, porque a fala a gente se comunica com outra pessoa. Então, é todo esse processo aí. É ouvir, entender, repetir e imitar, errar muito, e a fala vem naturalmente com o tempo. Ok, pessoal? Carolina, né? Não é Caroline, perdão. É que eu fui no chute aqui. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me perguntar, tá? E é isso mesmo. Tem uma imagem aqui, ó, legal que eu tinha colocado aqui, que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Então, aqui no errar, que é right to be wrong. Então, right to be wrong aqui é preparado, pronto e pronta para errar, para estar errado. Então, para aprender idioma, a gente tem que ter essa mentalidade. Errar é bom e errar é natural. Beleza? E uma outra coisa aqui, ó, que eu tinha colocado uma imagem do robô. Se eu não me engano, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu tinha colocado aqui, ó, imagem do robô. Por quê, ó? Então essa imagem aqui, ela reflete bem a realidade do brasileiro que estuda inglês. Muito livro,
muita gramática, muito exercício, estresse, desinteresse, fica puto da vida e se torna um robô. Ah, por quê? Porque o simples fato de você repetir aquilo que o professor fala não significa que você vá aprender inglês. Você tem que ouvir e entender. E para ouvir e entender é só com comprehensible input. Foi assim que eu aprendi a falar inglês, aprendi a falar espanhol, aprendi francês e italiano no nível intermediário e até mesmo alemão básico. Ah, César, você já viajou? Nunca viajei. Nunca saí do país e consegui aprender, ok? Então, se você gostou da aula, compartilha esse vídeo, marca os seus amigos, marca irmão, marca irmã, marca namorado, marca namorada. Eu vou depois subir essa aula para o YouTube e postar lá no grupo, né? Muita gente lá, o grupo está com mais de 200 pessoas, mas aqui hoje a aula assistiu uma média de 30 pessoas assistiram a aula. Então você está tendo aí a oportunidade de aprender inglês de verdade. É o que eu falo para os meus alunos. Eu ensino o inglês da vida real. Eu não ensino para vocês o inglês de laboratório. O inglês que você nunca vai utilizar como se você fosse de fato um robô. Como se você fosse aqui, ó, igual a menina aqui. Um robozinho que parece o Robocop. Então, ó, é por isso que os métodos tradicionais eles não funcionam. Porque é gramática, exercício de tradução, provas e mais provas, estresse, desinteresse e robótica. Tenho certeza que alguns de vocês já estavam desinteressados em relação ao aprendizado do inglês, mas agora mudou essa visão que vocês tinham sobre aprender idiomas e sobre aprender inglês. O Wellington perguntando se conhece alguma app para conversar com fluentes. Você pode tentar usar o Hello Talk, mas isso não é a melhor maneira de você aprender um idioma não, tá? Lá no grupo depois eu vou estar dando dicas para vocês aprenderem inglês de maneira eficiente. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, aproveite agora. Pergunte agora ou cale-se para sempre, porque senão eu vou estar encerrando a nossa aula. Vamos ver. Tem algum app que podemos baixar para treinar a escuta e a fala? Não, eu não conheço nenhum, mas os apps mais recomendados para você praticar inglês, que eu recomendo é o Anki, que é o app de repetição espaçada. Tem também o Textos em Inglês grátis. Depois, lá no grupo, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar ele de maneira mais eficiente, ok? Ah, César, mas por quê? Porque existem 1 milhão de aplicativos. Existem 1 milhão de maneiras que as pessoas dizem para aprender inglês. Mas na vida existem as maneiras mais fáceis e mais simples de fazerem as coisas. E geralmente as maneiras mais simples são as que dão mais resultado. Então existe o jeito difícil e o jeito fácil de fazer as coisas. Então provavelmente você já ouviu o professor de inglês falando assim para você. Ah, você não sabe nada de inglês? Assiste o seriado em inglês com a legenda em inglês. Daí você assiste uma vez, você não vai entender nada. Daí você assiste 2, assiste 3, assiste 4, assiste 5, assiste 6, assiste 10, que você vai aprender. Não vai aprender coisa nenhuma, pessoal. Se você ouve e não entende, você está perdendo tempo da sua vida. Ninguém tem tempo e nem saco para ficar assistindo, nem que seja o seu seriado favorito 10 vezes o mesmo episódio. Ah, tem maneira de você aprender inglês com o seriado? Tem, que é a técnica de shadowing, que é a técnica de imitação. Mas isso daí já é técnica para quem é B2, que é intermediário alto, pessoa que já sabe se virar sozinha no inglês, para quem é C1, que já tem inglês avançado. Se o seu nível é A1 e A2, que está ali engatinhando no inglês ainda, ou B1, que está aprendendo, que sabe falar sobre a sua família, sabe falar onde mora, onde vive, o trabalho, onde trabalha, quais são os seus sonhos, não adianta que você não vai aprender com o seriado. Então, existem maneiras simples de fazer as coisas. Se o jeito simples dá o mesmo resultado, ou um resultado melhor do que o jeito difícil, para que a gente vai tentar quebrando a cabeça? Pensa bem, se você pode construir uma casa, a mesma casa, num período de 10 dias e gastar R$ 2.000, por exemplo, ou você pode construir ali uma casa, se for casa de madeira, de brinquedo, né? Você pode construir a mesma casa, só que vai gastar R$ 5.000 e vai gastar 30 dias. Qual que é o jeito mais fácil? O jeito que é mais barato e o jeito mais simples, porque o resultado vai ser o mesmo ou até melhor. Então, para aprender inglês, melhor maneira, método natural. Aprender inglês naturalmente, igual você aprendeu a falar
português. O método só não é perfeito, porque eu e você, que é o ser humano, não é perfeito. Porque é assim que a gente aprendeu o idioma. Então, idioma é uma habilidade. Habilidade você treina. Então tem uma frase lá do mentor, lá, o Joel J, que ele fala: o sucesso é treinável. Tem até a pulseira aqui que eu fui no evento dele lá no Hora H. O sucesso é treinável. Idioma é treinável. Você treina. Não consegue falar? Treina. Então, por exemplo, fazer dieta é treino, disciplina. Aprender a nadar? Treino, disciplina. Aprender a tocar violão? Treino, disciplina. Aprender inglês? Treino e disciplina. O idioma ele é treinável. Você treina, você pratica. E praticando você consegue aprender. Ok? Então, pessoal, é isso, né? Não tem jeito mais simples de você aprender um idioma do que esse jeito. Foi assim que eu aprendi, eu ainda aprendo idiomas, ok? Depois você pode me ensinar essa técnica do teatro para perder o medo? Posso sim, nas outras aulas eu posso fazer com vocês aqui, preparar algo bem legal e a gente fazer um teatro, ok? Então, pessoal, é isso, beleza? Esse foi o aulão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer ele pelo YouTube na semana que vem. Só que eu não consegui configurar, estava dando erro. Mas enfim, seja no YouTube, seja no Facebook ou seja pelo Google Hangout, toda quarta-feira eu estarei aqui para ensinar inglês para vocês. E para a gente encerrar a nossa aula,